Olha, um dos medos mais profundos que a gente carrega como ser humano é o de ser enganado, né? A figura do manipulador, do impostor, ela sempre teve aí, sabe? Desde os mitos mais antigos, passando por textos sagrados e, claro, aparecendo na vida real, assustando e fascinando todo mundo. Então, vamos dar uma olhada mais de perto nisso. Esse aviso, que tem milhares de anos, pode parecer só uma coisa religiosa, né? Mas, na verdade, ele toca num ponto que é universal. Ele está falando de um padrão de comportamento que a gente vê em toda a cultura, em toda a época. É aquele medo, o medo de que as aparências enganem, sabe? E de que a nossa confiança seja traída do jeito mais cruel que existe. E o que é fascinante é que essa figura ela não é exclusiva de uma cultura só. Ela aparece no mundo todo. Sabe, em várias mitologias existe essa ideia do trapaceiro. E ele não é exatamente o vilão da história, nem o mocinho. A presença dele é mais como um sintoma, um sinal de que as coisas como são, a ordem estabelecida está prestes a desmoronar. É aquela figura que se dá bem no meio do caos, e isso quase sempre quer dizer que uma baita mudança está vindo por aí. Então, a gente sai dessa ideia mais ampla do arquétipo e vai para um caso, um alerta histórico bem específico e com consequências, assim, devastadoras. É sobre um momento em que a ideia de engano vira o centro, sabe? O epicentro de uma catástrofe gigantesca que ficou registrada lá no livro de Mateus. E olha, para a gente entender o tamanho desse alerta, o contexto aqui é tudo. Os discípulos, eles não estavam pensando num fim do mundo lá longe, uma coisa abstrata. Não. A pergunta deles era super prática, era urgente, era política. O que eles queriam saber era: e aí, quando é que essa opressão romana vai acabar? Eles estavam esperando uma revolução para ontem. Só que a resposta que eles recebem, nossa, é o oposto do que eles esperavam. Nada de papo sobre poder militar, sobre vitória. Pelo contrário. O que vem é um aviso bem sombrio. Antes da destruição que está para acontecer, vai vir uma onda de engano. Basicamente, um desfile de gente carismática que vai conseguir enganar, iludir e levar muita gente para o caminho errado. E esse aviso que podia soar meio teórico na hora, não demorou nada para virar uma realidade. E uma realidade aterrorizante. A gente vai ver agora o caso histórico, onde essa profecia se concretizou do jeito mais brutal que se pode imaginar. Só essa data, ela já diz muita coisa. Jerusalém, anos 70 depois de Cristo. Pensa no cenário. A cidade está cercada pelos romanos. A tensão está no ar, dá para cortar com uma faca. E é bem aí, nesse exato momento, que o Encano monta o seu palco mais trágico. E a gente sabe disso por causa do relato de quem estava lá, de quem viu com os próprios olhos, o historiador Flávio Joséfo. O que ele escreve é visceral. Ele descreve um cenário de puro horror, uma destruição tão, mas tão completa, que ele diz que a colina do templo parecia que estava fervendo em chamas. E mais, que o sangue que corria era em maior quantidade que o próprio fogo. É uma imagem pavorosa. E aí vem a pergunta-chave, né? Por que as pessoas ficaram? Por que elas ficaram na cidade, basicamente caminhando para a morte certa? O próprio Joséfo registra a resposta. Um monte de falsos profetas, que na verdade trabalhavam para os líderes da revolta, convenceram o povo. Eles garantiram que a salvação divina ia chegar a qualquer momento. A ordem era bem clara: fiquem todos juntos no templo e esperem o milagre acontecer. E o resultado, o contraste é de cortar o coração. De um lado, você tinha a promessa, a esperança de uma libertação divina, milagrosa. Do outro, a realidade nua e crua, uma cidade inteira aniquilada, o templo em ruínas. A fé, quando colocada no lugar errado, levou direto para a destruição. Esse evento histórico tão trágico, ele acaba sendo uma aula sobre a psicologia da manipulação. As táticas usadas lá atrás, há quase 2000 anos, claro, elas foram se refinando, mas a essência, o jeito de explorar a esperança e o medo das pessoas, isso continua igualzinho. Então vamos dar uma espiada nesse manual de estratégias do enganador dos dias de hoje. Então, o que a gente tem são algumas técnicas psicológicas que são chave. Tem o que se chama de princípio do encaixe, que já já a gente vai ver o que cria aquela conexão que parece super pessoal, mas não é. Tem um alarmismo, sabe? Criar pânico para poder controlar. A dependência induzida, que é quando a pessoa se coloca como a única salvação para o seu problema. Claro, os milagres encenados, para dar aquela forcinha na autoridade divina. E para amarrar tudo isso, a arma principal, a persuasão carismática. Vamos pegar uma dessas táticas para olhar bem de perto, o tal do princípio do encaixe. Isso aqui é uma ferramenta nossa poderosíssima.
Funciona mais ou menos assim. O manipulador solta uma frase bem genérica, bem ampla, tipo: estou sentindo que alguém aqui está com um problema de dinheiro. Pensa bem, numa multidão. Para quantas pessoas essa frase não vai fazer sentido? Para dezenas, centenas. Só que, para cada uma dessas pessoas individualmente, a sensação é: nossa, ele está falando comigo. Parece uma revelação pessoal, divina, sabe? É genial e perigoso. Ok, então o cenário parece complicado. Com táticas de manipulação tão espertas, tão eficazes, a pergunta que fica é: como se proteger? Como não cair nessa? E o curioso é que a mesma fonte que deu alerta sobre os lobos também entregou uma espécie de ferramenta para conseguir identificar quem eles são. A questão é essa, bem direto ao ponto. Se a pele de ovelha é tão bem feita, se o carisma da pessoa é tão forte, tão convincente, como é que se faz para enxergar o lobo que está escondido ali debaixo? A chave, segundo a proposta, está em mudar a nossa régua, mudar o critério de avaliação. É como se a gente parasse de olhar para a embalagem e começasse a olhar para o conteúdo. Deixar de lado o que se chama de teste de performance, que é só o que está do lado de fora, o que impressiona, o carisma, as palavras bonitas, a popularidade, e passar a usar o teste de paternidade, que vai no fundo, na raiz. A pergunta aqui não é o que essa pessoa faz de impressionante, mas sim de onde ela vem, qual é a sua essência. O foco passa a ser o caráter, a coerência entre o discurso e a prática. E esse tal teste de paternidade, no fim das contas, se resume a uma coisa bem simples: olhar para os frutos. E o que seriam esses bons frutos? Bom, não é sobre fazer coisas espetaculares ou milagres. É sobre qualidade de caráter. É sobre retidão, sobre ter uma postura consistente, sobre amor genuíno. É, acima de tudo, integridade. É quando o que a pessoa fala e o que ela faz são exatamente a mesma coisa. E isso é uma coisa que, com o tempo, não dá para fingir. Uma hora a máscara cai. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final que é super, super atual. Porque hoje, os profetas não estão só mais nos púlpitos. Eles estão nas telas dos nossos celulares, nos nossos feeds, são os influenciadores que a gente segue. Então a grande questão que fica no ar é: como é que a gente aplica esse teste dos frutos, um teste de quase 2000 anos, nesse nosso mundo digital? Para conseguir separar o que é genuíno do que é só performance, do que é só ruído. No mundo que é feito de aparências, a provocação é essa. Será que a gente está olhando para os frutos certos?